O Triângulo das Bermudas, localizado no Oceano Atlântico entre Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, é uma das regiões mais misteriosas do planeta. Com cerca de 1,1 milhão de quilômetros quadrados, o local é palco de desaparecimentos inexplicáveis de embarcações e aeronaves que desafiam a lógica, a ciência e a própria compreensão humana. Desde o início do século XX, relatos começaram a se acumular, chamando a atenção de exploradores, pesquisadores e jornalistas e criando uma aura de medo e fascínio ao redor da região. Um dos casos mais emblemáticos ocorreu em dezembro de 1945, com o desaparecimento do Flight 19, 5 bombardeiros torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos durante um voo de treinamento de rotina. Os pilotos relataram que suas bússolas haviam parado de funcionar e que não conseguiam encontrar a costa. O que deveria ser uma simples operação de treinamento transformou-se em um enigma que até hoje intriga especialistas. Quando o avião enviado para resgatar o grupo também desapareceu, a situação ganhou proporções lendárias. Testemunhas e registros relatam fenômenos incomuns na região. Ondas gigantes surgindo do nada, neblina intensa, ventos que mudam de direção de forma repentina e sensação de desorientação completa. Não há apenas um incidente isolado. Ao longo das décadas, inúmeros navios comerciais, cargueiros e embarcações de lazer desapareceram sem deixar vestígios e, muitas vezes, sem enviar qualquer sinal de socorro. Alguns cientistas sugerem explicações naturais, como tempestades tropicais repentinas, correntes marítimas imprevisíveis e bolsões de gás metano que podem reduzir a densidade da água e fazer navios afundarem rapidamente. Porém, nenhum desses fenômenos consegue explicar todos os desaparecimentos, e o Triângulo das Bermudas continua sendo um dos enigmas mais fascinantes do mundo, onde o desconhecido desafia tanto a ciência quanto a imaginação humana. A região atrai até hoje exploradores, escritores, cineastas e curiosos, tornando-se sinônimo de perigo, mistério e fascínio em escala global. Cada desaparecimento registrado parece reforçar a ideia de que o Triângulo não é apenas um ponto geográfico, mas um portal de mistérios que desafiam séculos de conhecimento humano, mantendo viva a lenda de que há fenômenos que ainda não podem ser explicados, onde ciência, mito e imaginação se entrelaçam de maneira assustadora e intrigante. O Triângulo das Bermudas não se tornou famoso apenas por um ou dois desaparecimentos, mas por uma sequência de incidentes que desafiam a lógica, a ciência e até mesmo a experiência de marinheiros e pilotos. Entre os casos mais chocantes está o desaparecimento do navio cargueiro SS Marine Sulphur Queen, em fevereiro de 1963. A embarcação transportava 15.000 toneladas de enxofre líquido e tinha 39 tripulantes. Relatórios indicam que o navio enviou apenas uma mensagem breve, informando problemas, antes de desaparecer completamente. Destroços foram encontrados dispersos por quilômetros, mas nenhum corpo ou explicação clara emergiu. Alguns especialistas sugerem que uma combinação de tempestade repentina, ondas gigantes e vazamento de gás metano poderia ter afundado a embarcação quase que instantaneamente, mas nada foi confirmado. Outro caso emblemático é o Douglas DC-3 Flight NCU 602, desaparecido em dezembro de 1948. Transportando 32 passageiros e 3 tripulantes, a aeronave sumiu sem enviar qualquer sinal de emergência. Apesar de buscas intensivas por dias, nenhuma pista concreta foi encontrada. Esses episódios, entre muitos outros, criam um padrão de desaparecimentos que parece desafiar qualquer explicação racional. Navios e aviões desapareceram em dias de céu limpo, sem tempestades aparentes, enquanto outros foram surpreendidos por fenômenos climáticos intensos que surgiram de forma repentina, como se a região tivesse comportamento próprio e imprevisível. Marinheiros e pilotos antigos relatam experiências aterrorizantes. Ondas surgindo do nada, redemoinhos gigantes, neblina densa que obscurece totalmente a visibilidade e ventos que mudam de direção abruptamente, desorientando bússolas e sistemas de navegação. Alguns descrevem o mar como se estivesse vivo, com padrões de movimento incomuns e quase conspirando contra as embarcações. Entre os desaparecimentos mais recentes
Está o caso do SS Tropic Star, cargueiro que sumiu próximo à região e foi encontrado à deriva dias depois, sem tripulação e com suprimentos intactos. Histórias como essa reforçam o fascínio e o terror associados à área. Cientistas estudaram o local e apresentaram hipóteses. Tempestades tropicais surgindo sem aviso, correntes marítimas extremamente fortes e bolsões de gás metano liberados do fundo do oceano, capazes de reduzir a densidade da água e afundar embarcações rapidamente. Teorias de anomalias magnéticas foram levantadas para explicar falhas de bússolas e sistemas de radar, enquanto relatos de luzes estranhas sobre o oceano ou sons incomuns permanecem sem explicação. Alguns pesquisadores sugerem que essas ocorrências podem ser apenas coincidências estatísticas ou reflexos de condições naturais extremas, mas a quantidade e a regularidade dos desaparecimentos desafiam qualquer conclusão definitiva. Testemunhas afirmam que, ao entrar no triângulo, sentem uma sensação de desorientação, perda de percepção de tempo e espaço, como se a própria bússola da realidade estivesse falhando. Em todos os casos, navios e aviões desapareceram de forma súbita, muitas vezes sem enviar mensagens de socorro ou sinais de falha mecânica, deixando para trás apenas perguntas e um legado de mistério. Assim, o Triângulo das Bermudas se consolidou como um enigma global. Um lugar onde histórias de desaparecimentos, fenômenos inexplicáveis e relatos extraordinários se entrelaçam, criando um cenário que mistura ciência, mito e medo humano, tornando a região um dos pontos mais fascinantes e aterrorizantes do planeta. Um verdadeiro laboratório do inexplicável, onde até hoje especialistas, marinheiros e curiosos buscam respostas que parecem sempre escapar à compreensão. O Triângulo das Bermudas sempre foi um terreno fértil para especulações, teorias científicas e explicações sobrenaturais, mas até hoje permanece como um enigma que desafia pesquisadores, marinheiros e curiosos ao redor do mundo. A cada desaparecimento registrado, novas hipóteses surgem, tentando explicar como navios e aviões podem simplesmente desaparecer sem deixar rastros. Uma das teorias mais aceitas por cientistas envolve anomalias magnéticas. Especialistas apontam que a região pode apresentar distúrbios no campo magnético da Terra, capazes de desorientar bússolas e sistemas de navegação, levando embarcações e aeronaves a perderem completamente a direção. Pilotos relatam que suas bússolas giram sem controle, enquanto tripulações de navios experimentam leituras inconsistentes, como se o próprio magnetismo estivesse sabotando instrumentos cruciais. Outra hipótese envolve bolhas de gás metano liberadas do fundo do oceano. Esse fenômeno ocorre quando grandes quantidades de metano submerso são liberadas abruptamente, diminuindo a densidade da água e tornando navios propensos a afundar rapidamente. Alguns pesquisadores acreditam que essas bolsas de gás podem explicar alguns desaparecimentos de navios de carga e embarcações menores, mas não conseguem abranger os casos de aeronaves desaparecidas. Além disso, a região é conhecida por tempestades tropicais repentinas, que surgem sem aviso prévio, combinadas com correntes marítimas imprevisíveis e ondas gigantes que podem superar 15 metros de altura. Marinheiros relatam que o mar parece se comportar de maneira quase consciente, criando redemoinhos e padrões de onda que dificultam qualquer manobra de sobrevivência. Porém, apesar dessas explicações naturais, o Triângulo das Bermudas continua a desafiar a lógica. Há relatos de luzes estranhas sobre a água, relatos de sons inexplicáveis e experiências de desorientação que não podem ser totalmente explicadas por fenômenos meteorológicos. Alguns teóricos mais ousados sugerem que a região pode abrigar portais para outra dimensão, uma ideia reforçada pelo desaparecimento simultâneo de aeronaves e navios que não deixam rastros, como se fossem engolidos pelo próprio oceano. Histórias de sobreviventes são raras, mas algumas descrevem sensações de lentidão no tempo, neblina densa que impede qualquer referência visual e vibrações estranhas que percorrem o casco de navios. Escritores e pesquisadores também apontam que a região apresenta uma concentração incomum de acidentes comparada a outras áreas do oceano com tráfego semelhante,
o que levanta questionamentos sobre causas puramente naturais. Por mais que a ciência tente explicar cada fenômeno com meteorologia, oceanografia e magnetismo, o Triângulo das Bermudas mantém um legado de mistério que mistura fatos documentados, relatos de testemunhas e especulações quase sobrenaturais. O fascínio continua porque, mesmo na era moderna, com tecnologia de radar, GPS e satélites, embarcações e aeronaves ainda enfrentam riscos desconhecidos. Cada desaparecimento alimenta a lenda, mostrando que, apesar de séculos de exploração, existem locais no planeta onde o conhecimento humano ainda encontra limites, onde o oceano, a atmosfera e talvez forças desconhecidas conspiram para criar um dos mistérios mais duradouros e intrigantes da história da humanidade. O Triângulo das Bermudas continua a fascinar e aterrorizar pessoas ao redor do mundo, tornando-se um ícone de mistério, perigo e fenômenos inexplicáveis. Ao longo de mais de um século de registros, a região acumulou uma quantidade impressionante de desaparecimentos, envolvendo navios de carga, iates particulares, embarcações militares e aviões comerciais, muitos dos quais desapareceram sem enviar qualquer sinal de socorro ou deixar vestígios. Cada caso documentado, como o do Flight 19, o SS Marine Sulphur Queen ou o Douglas DC-3 NC-1000-6002, reforça a ideia de que o Triângulo possui características únicas, desconhecidas e potencialmente perigosas, que desafiam a compreensão humana. O fascínio pelo local transcende a ciência, atingindo escritores, cineastas, exploradores e curiosos que buscam compreender ou simplesmente narrar os mistérios que cercam essa região. Livros, documentários, filmes e séries retratam o Triângulo como um lugar onde a realidade e a ficção se encontram, misturando fatos históricos, desaparecimentos inexplicáveis e teorias que vão desde fenômenos naturais extremos até hipóteses sobrenaturais ou interdimensionais. Cientistas continuam investigando a região, estudando anomalias magnéticas, padrões de tempestades tropicais e correntes marítimas extremamente poderosas, enquanto geólogos analisam a possibilidade de bolsas de gás metano liberadas do fundo do oceano. Pesquisadores também utilizam tecnologia moderna, como radares, satélites e sistemas de rastreamento por GPS, para tentar mapear o comportamento incomum do mar e do clima na região. Mesmo com esses avanços, a área mantém uma taxa de desaparecimentos maior do que regiões marítimas semelhantes, alimentando a ideia de que há forças ou condições desconhecidas em ação. Além do aspecto científico, o Triângulo das Bermudas deixou um legado cultural significativo. Ele se tornou símbolo de aventura, suspense e mistério, presente na literatura, na televisão e na cultura popular, inspirando desde romances de ficção até documentários investigativos. A cada novo relato, novas perguntas surgem. Por que algumas embarcações desaparecem de maneira instantânea? Por que instrumentos de navegação falham de forma tão dramática? Por que fenômenos naturais tão intensos parecem ocorrer apenas naquela região? Apesar das respostas parciais e das teorias plausíveis, o Triângulo das Bermudas permanece um local onde a ciência, o mito e a imaginação humana se encontram, criando uma narrativa que desafia séculos de conhecimento e exploração. O legado do Triângulo não é apenas de desaparecimentos e tragédias. É também um chamado à curiosidade, à investigação e ao respeito pelo poder da natureza. Ele lembra que, mesmo em tempos modernos, com tecnologia avançada e conhecimento científico, existem lugares no planeta que permanecem misteriosos, inexplorados e cheios de enigmas, onde a compreensão humana ainda encontra limites, mantendo vivos o medo, a admiração e a fascinação que o Triângulo das Bermudas provoca em todo o mundo.